Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Antes de nós lermos o texto, eu falei para os irmãos, nós estamos terminando a nossa campanha da família, a parte de casamento, relacionamento hoje. A partir de quinta-feira que vem, vamos começar a falar a respeito de criação de filhos. Já faz 9 quintas com essa daqui, que nós estamos falando só sobre família. E eu falei para os irmãos que eu ia encerrar falando a respeito de vida sexual. Por isso que eu falei, olha, não tragam crianças. Talvez você pergunte, pastor, mas por que não pode trazer criança? É porque já basta um mundo bombardeando as crianças com tudo que é pensamento errado sobre sexualidade. E Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo do sol. E as crianças vão ter o tempo delas para saber. Vão ter a hora certa para saber também. Só que nós devemos falar na medida do que a criança cresce. Uma vez perguntaram para mim, pastor, com quantos anos eu devo começar a falar sobre vida sexual com meu filho, sobre sexo e essas coisas aí? E eu falei para ela, olha, assim que ele começar a perguntar. E se limite apenas a responder aquilo que ele perguntou. Não precisamos ir mais além. Meu filho vai fazer 11 anos, quando ele tinha 9, ele perguntou para mim, pai, o que é sexo? Meu filho, sexo é quando casa o homem e a mulher, dorme junto, igual o papai dorme no quarto com a mãe. Ah, tá bom, obrigado. Se ele se satisfez com aquela resposta, aí eu vou ficar falando o que é, entrando. Falei, não. Falei, quando ele tiver maior, eu vou falar tudo o que ele precisar saber, pode ter certeza. Filho, é assim, assado, de trás para frente para trás. Porque a Bíblia fala a respeito dessas coisas. E cabe a mim e a você também saber o que a Bíblia ensina sobre vida sexual. Eu falei para não trazer criança, porque eu vou ser bem claro. Porque não tem como você ficar dando volta, né? Porque vai ter um órgão que vai sair daqui e vai para... Assim não dá. A gente precisa ser direto para a gente poder entender. É óbvio, não vou ser vulgar, mas ser claro, porque a Bíblia também é clara. Se você já leu o livro de Cantares, você sabe. É o tempo todo falando do amor de um homem para com a sua mulher e da esposa para com o seu marido. E coisas que a gente vê que você fica até de boca aberta. Fala, meu Deus, a Bíblia tem isso aqui. E tem. Porque para Deus, sexo é bênção. Foi Deus que fez. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus faz uma analogia da união do homem com a mulher, como se fosse a união de Cristo com a igreja. Assim como o homem se une à mulher, assim vai ser a união de Cristo com a igreja. Uma só carne, não separa mais. Então não temos que ficar com receio ou tabu de falar uma coisa dessa na igreja. A Bíblia fala a respeito disso. E nós, como cristãos, também temos que aprender todos os assuntos que a palavra de Deus nos ensina. João Calvino disse assim, a fé não consiste na ignorância, mas no conhecimento. E nós devemos ter todo o conhecimento da palavra de Deus. Assim como durante essas pregações, nós falamos a respeito de perdão, de aliança, de como amar o cônjuge, da família do cônjuge, como nós vamos falar a respeito de criação de filho. Hoje também vou falar especificamente sobre vida sexual. Porque sexo no casamento não é algo profano, muito menos uma atividade separada da vida cristã. Porque, infelizmente, tem alguns cristãos que pensam assim, servir a Deus é uma coisa, sexo é outra. Não existe essa separação. Faz parte do culto a Deus, inclusive essas coisas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Irmãos, aqui esse capítulo todo, Paulo está falando a respeito de vida sexual. Capítulo 7 de Coríntios. E quando ele diz, é bom que o homem não toque em mulher, é óbvio que ele não está falando tocar no sentido de pôr a mão no ombro, de cumprimentar. Está falando sexualmente falando. Não é bom que o homem toque em mulher. Só antes de continuar, pastor, o que é isso? Paulo não gostava das coisas? Falava que não é bom. Vamos levar em consideração o contexto em que Paulo vivia. A igreja de Corinto, a igreja cristã aqui no começo, estava sofrendo uma ferrenha perseguição. Era o tempo todo o povo querendo matar cristão. Daí quando Paulo diz que é bom que o homem não tenha mulher, não toque mulher, não tenha uma companheira, ele está falando pelo simples fato seguinte, olha, como a perseguição é grande, é muito mais fácil você fugir sozinho do que você fugir com a esposa. Porque, convenhamos, casou, veio a perseguição, você foge e deixa a mulher. Isso não, tem que ir até o fim, é só por causa desse contexto. Teve uma vez, um irmão disse para mim o seguinte, olha pastor, tem um irmão lá não sei na onde, faz uma visita para ele. Eu falei, faço, claro. Pensa numa boca de fumo. Pensa num lugar terrível. E eu lembro que eu chegando de moto com a minha esposa, e minha moto era aquela moto que só apaga o farol quando você desliga a chave. Eu me aproximando, uma subidona bem íngreme, e um maconheiro já falando, abaixa o farol, e xingando.
E eu entrei para um bequinho, não tinha saído do bequinho onde eu entrei. Queria correr, já não dava. E eu vi ele vindo atrás de mim e falei, ai meu Deus, vou apanhar perto da minha esposa ainda. Que tristeza. Eu já pensei, se eu estivesse sozinho, eu dava um cavalo de pau com a moto aqui, empinava, subia barranco e ia embora. Agora, com a esposa é mais difícil. É só por conta desse contexto que Paulo diz, não é bom que o homem toque mulher, por conta da perseguição que a igreja de Corinto estava sofrendo. Verso 2, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Já deixa bem claro, né? Sexo, esposa e esposo. Não tem namorado, não tem moro junto, não tem amaziado, não tem adolescente, não existe. Sexo, biblicamente falando, só não é pecado quando é dentro do casamento. Dentro do casamento. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e aqui conceda sexualmente falando. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Até aí tá bom. Muitos, hoje cristãos, têm uma vida sexual terrível, por conta de um entendimento errado do que a palavra de Deus ensina a respeito dessas coisas. Paulo quer bem claro, sexo só não é pecado quando é num casamento. Marido e mulher. Ah, mas o fulano lá não sei na onde casou marido e marido. Não, é pecado. Sexo só não é pecado quando é marido e mulher. Não existe essa coisa de homem com homem, amaziado, namorado. E Paulo ainda diz que aqueles que privam um ao outro da relação sexual estão dando brecha para Satanás. Olha para você ver a seriedade que Paulo e a Bíblia dá para a vida sexual do casal. O sexo é tão importante, que a expressão que Mateus 1,25 dá, falando a respeito de José e Maria, é a seguinte: José não a conheceu até que ela desse à luz ao menino. Sexualidade fala de conhecimento. Conhecer intimamente o outro, conhecer o cônjuge. Tem algumas pessoas que são extremamente arrogantes quando se fala a respeito de vida sexual. Principalmente homens. Homens, acho que tem um pouco mais de dificuldade de ouvir. Imagina, chegar e falar para o meu irmão, você está fazendo errado com a sua esposa lá, hein? Por isso que ela está triste. Você acha que o homem fica bravo ou não fica? Só que às vezes ele pensa que ele é igual um animal. Não, eu tenho um instinto dentro de mim. É só deixar esse instinto aflorar e pronto, acabou. É a tal síndrome do macho. Ele acha que ele nasceu sabendo. É mesmo. Tudo nós temos que aprender, inclusive a vida sexual. Inclusive. O homem não saber de sexo é a mesma coisa que um paraquedista que não sabe abrir o paraquedas. Eles pensam que vem já com esse adereço de fábrica. Não, todos os homens sabem. Não é bem por aí. Porque algumas mulheres dizem que alguns homens são ruins demais. Então, essa verdade já começa a cair. Nós temos que entender, eu quero passar alguns princípios a respeito de vida sexual. O primeiro é o seguinte: sexo é bênção. Você pode repetir comigo? Sexo é bênção. Como eu falei, alguns cristãos têm uma vida sexual ruim por conta de uma teologia errada. Eles não sabem o que a Bíblia diz a respeito de relacionamento íntimo e, portanto, têm uma vida terrível. Algo que Deus fez para ser bênção acaba sendo algo apenas para procriação. E que é, infelizmente, a mentalidade de muitos que se dizem cristãos. Talvez por conta de Agostinho, da Igreja Católica, que quando ele se converteu, antes da conversão dele, ele era um baita de um pervertido, tinha uma vida totalmente devassa. E como ele tinha aquelas imagens erradas do que era sexo antes do casamento, sem estar debaixo da bênção de Deus, ele trouxe aquilo para a vida cristã. E ele dizia o seguinte: olha, sexo é só para procriação. Haja visto que no livro dele, Cidade de Deus, ele diz assim, falando a respeito de vida sexual: a vergonha que acompanha toda relação sexual. Porque para ele é algo vergonhoso. Nossa, é terrível. Tem que fazer só para a humanidade não ser extinta. Se não fosse por esse motivo, nem precisava. Ou alguns têm aquela mentalidade que o sexo no casamento é um mal necessário para que a prole se mantenha. É um engano.
Deus fez o homem e a mulher, em primeiro lugar, para desfrutar literalmente do prazer um do outro. E eu vou mostrar para você que a palavra de Deus diz a respeito dessas coisas. Deus inventou o sexo. É só você parar e pensar, irmãos. Deus faz Adão e Eva. Põe no paraíso. Sem sogra, sem vizinho, sem nada. Estava de roupa ou sem roupa? Pelado ainda. Você imagina você no paraíso com a sua esposa, sem ninguém. E olha o mandamento que Deus dá para os dois. Ide, sede fecundos e multiplicai-vos. Nós temos hoje vivos cerca de 7 bilhões de habitantes, fora os que já morreram, e todos os descendentes de Adão e Eva, eles mandaram ver, hein? Com certeza, era cedo, à tarde e à noite. Era o mandamento de Deus. Deus fez para que o homem pudesse desfrutar da mulher, e a mulher também desfrutar do homem. O diabo inventou a prostituição, o adultério, o homossexualismo, mas o prazer no sexo dentro do casamento é bíblico e foi criado por Deus. Muitos têm a vida cristã ruim por conta de uma teologia errada, por conta de culpa, assim como Agostinho, talvez, muitos vieram com uma culpa, lá da época que era mundano, da época que não era cristão, que para ele o sexo era algo pecaminoso, daí ele vem para o cristianismo e acha que continua sendo pecado. E por conta disso não consegue ter uma vida saudável. Culpa porque pecou, porque fez orgias, teve relações sexuais erradas, fora do tempo, fora do relacionamento. É aquela cara que acaba vindo para dentro da igreja. Ele acaba sendo acusado, ficando acusado constantemente por conta dessas coisas. Sexo fora do casamento é pecado, qualquer circunstância. Mas dentro do casamento é bênção. É bênção. É tão perigoso essa questão de uma teologia errada. Eu estava lendo uma vez sobre uma igreja, não vou falar qual que é. O pessoal é tão bitolado nessa questão de pecaminosidade, talvez por conta dessa informação errada lá de trás, ou por não conhecer o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto, que olha como que é o sexo na igreja. No escuro, não pode ver. A esposa e o marido, escurinho. Um lençol no meio dos dois, com um buraquinho só para os finalmente. Que coisa terrível. E você vai ver que em Cantares não é dessa forma. Cantares, o homem elogia o seio da mulher, como que elogiar se não visse? Se fosse seguir esse princípio que alguns talvez seguem, por pensar que é pecado, sexo de crente é tudo ruim. Mas a Bíblia diz que sexo foi feito por Deus. Deus inventou. Olha o que diz Provérbios 5. Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendito o teu manancial, e alegre-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Olha, o pastor está na Bíblia esse negócio, e pior que está. Aleluia. E olha o que a Bíblia diz, sacie-te os teus seios em todo o tempo. Embriaga-te com as suas carícias. O único porre que a Bíblia diz que você pode tomar, que não é pecado, é de carinho. De carícia da esposa e a esposa do marido. Esse é o único que não tem problema. Esse você pode ficar bêbado, andar trançando a perna. Porque isso é o que a Bíblia declara que não é pecado. E é interessante, né? Olha aqui para você ver. Mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Eu sei que você não vai fazer uns elogios desses para sua mulher, né? Hoje em dia talvez não colhe muito. Mas o que a Bíblia está falando ali, olha, que a sua esposa seja na cama, assim como esses animais são no campo. Carinhosa e, em certas partes, selvagem. Então não tem esse negócio de relação sexual de crente, é aquela geladeira, né? Quase tremendo. Não! A Bíblia diz que o sexo é bênção. E nós estamos aqui para desfrutar daquilo que Deus fez para mim e para você. Sexo é a invenção de Deus. É tão bênção que olha para você... Ai, infelizmente a gente não vive nos tempos antigos mais. Mas antigamente, quando um soldado casava, sabe quanto tempo ele ficava em casa? Para desfrutar da esposa e para trazer alegria para sua esposa. Hoje em dia, chega a licença nupcial é quanto tempo? 8 dias? 5? Os irmãos sabem aí? Quantos? 5. Põe para a gente, por favor, Deuteronômio 24. Olha como que era antigamente. O homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. É benção, hein? 1 ano, irmão. Por isso que o povo tinha um monte de filho, hein? Felizmente não vivemos nessa época mais. Mas se você acha que fosse algo pecaminoso, Deus ia dar 1 ano fora de guerra. Porque vai que morre na guerra. Não, fica 1 ano proporcionando, ela promovendo a felicidade à mulher que tomou. É bênção, Deus que fez. Cantares 1:4. Cantares 1:4. Aqui
A mulher falando para o marido: leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Recâmaras é quarto. Leva-me após ti, depressa. Irmão, você acha que ele queria fazer o quê depressa lá no quarto? Jogar joguinho zap zap, mandar mensagem um para o outro. Não, claro que não. E a mulher apressadinha ainda, hein? Não, mas não demora não, marido. Vamos agora e vamos logo. Olha o que diz Cantares 4, 5. Os teus dois seios são como duas crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Eu sei que hoje em dia, irmão, você falar e você passou a esposa, uma panela vai voar na sua cabeça. É bem provável. Mas antigamente era um baita de um elogio. E é interessante que não tem essa coisinha de, ai, não posso falar a palavra seio. Não, a Bíblia diz que um elogiava o outro. Porque é bênção. Alguns pensam que na hora da relação sexual o crente só pode dizer, aleluia, oh glória. Não, claro que não. Um exemplo disso, olha, os seus seios são como duas crias gêmeas, aleluia. É o que a Bíblia ensina a mim e a você. Eu coloquei Cantares 5, acho que não, né? Cantares 5:3 diz assim, a mulher dizendo, já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Traduzindo para o bom português, estou pelada já, você quer que eu ponha a roupa de novo? Claro que não. Bem logo. Para a gente ver que a relação sexual instituída por Deus dentro do casamento sempre foi e sempre vai ser bênção. Põe o próximo princípio, por favor. Segundo princípio, o maior problema é de relacionamento e não de sexo. Esse é o grande problema de muitos casais. O maior problema deles não é a respeito de sexo, mas sim de relacionamento. Não se entendem durante o dia, é óbvio. À noite vai se entender de que jeito? No livro de Cantares, sexo não é apenas penetração. No livro de Cantares, sexo é relacionamento, é elogio, é romantismo, é carinho, é cuidar um do outro. Porque é óbvio, quem está bem com o outro durante o dia, vai fazer sexo à noite. Quem se dá bem com o cônjuge durante o dia, vai estar bem disposto à noite. Não há sexo de noite se houve brigas e contenda durante o dia. Cansaço, estresse, preocupação, mágoa, tudo isso atrapalha. Agora, se tem um dia favorável, qual o problema? Qual o problema? É sempre bênção. O problema é que para muitos homens, particularmente falando dos homens, o sexo para o homem começa quando? Quando as crianças dormem e fecha a porta do quarto. O famoso enfim sós. Aqui começa. Isso, infelizmente, para nós, mas para sua esposa, sabe quando começa? Quando você vai trabalhar e diz bom dia. Quando você, na hora do almoço, dá uma ligadinha, pergunta como estão as coisas. Para a mulher, a noite começa lá, dependendo do bom dia que você deu para ela. E a gente precisa entender que a mulher é diferente do homem. Eu vou explicar essas diferenças também mais adiante. Essa é a queixa da maioria das mulheres. Ele não fala comigo, ele não me toca, não me acaricia, não olha nos meus olhos. Irmão, tem que conversar olhando dentro do olho lá. Amor. Não olha dentro dos meus olhos, não diz que sou bonita, só quer chegar e pôs finalmente. Como que você quer que a sua mulher seja satisfeita se você pensa apenas em si? Está assistindo um filmezinho lá, começa a subir a letrinha. Amor, vamos lá, acabou o filme já. Você acha que assim funciona a esposa? A mulher, claro que não. A mulher começa lá atrás. Se no filme você deu uma mãozinha para ela, conta muito. Se você oferecer um café, quer que pegue um cafezinho para você? Está precisando de alguma coisa? Pipoca, aleluia. Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Porque quem se relaciona bem durante o dia também vai se relacionar bem durante a noite. Terceiro princípio. Sexo não é prêmio, é dívida conjugal. Você pode repetir comigo? Sexo não é prêmio, é dívida conjugal. 1 Coríntios capítulo 7. Acompanhe comigo o que diz. Versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Dívida. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Sexo no casamento não é prêmio que você dá para alguém que fez algo bom. Só que muitas mulheres, no relacionamento sexual, parece cartão de crédito com acúmulo de bônus. Você tem que acumular benfeituras ou bem-aventuranças, vai juntando, vai juntando, vai juntando. E quando você chega a uma determinada pontuação, você troca pelo prêmio. Quer ter a sua esposa que já é sua. Não, a Bíblia diz que sexo não é prêmio, é dívida conjugal. Dívida conjugal do marido para com a esposa, mas também da esposa para com o marido. No verso 4 diz assim:
A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Meu irmão e minha irmã, depois que você casou, seu corpo não é mais seu. Agora é do seu marido, é da sua esposa. Talvez, às vezes, você já tentou usar esse argumento igual eu tentei uma vez. Minha esposa não queria, eu falei, o seu corpo é meu. Ela, e o seu é meu, fica quietinha aí. Tadinho. Perdi, fui ensinar ela a só devolver o que eu falei para ela. O seu também é meu, pode ficar, para, não se aproxima. Mas o corpo do cônjuge, do marido, é da esposa, e da esposa é do marido. Privar o cônjuge retendo o prazer físico, minha irmã, é pecado. Pecado. Meu irmão, privar a esposa do prazer sexual é pecado. Agora tem muitos que fazem de maldade. Eu vou dar um jeito. É? Não quer comprar o guarda-roupa? Calça jeans, 2 semanas. Mas é pecado. A Bíblia diz, não vos priveis um ao outro. É igual pai. Tem pai que às vezes para não dar danoninho para a criança, põe um cadeado na geladeira. A mulher põe calça jeans. E vai até comprar o guarda-roupa. E sai caro, às vezes. Louco. Um guarda-roupinha hoje mais ou menos R$900. Você tá caro, hein, irmã? Era para ser de graça, está custando 900 conto. Mas a Bíblia diz, não vos priveis um ao outro. E é óbvio, também isso não é brecha para o marido obrigar a esposa a ter relação. Não é brecha para obrigar. No verso 5, diz assim, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Alguns leem essa passagem e pensam que a oração está separada da vida sexual, porque diz que, olha, não vos priveis um ao outro. Talvez, com exceção, por mútuo, para dedicar a oração com mútuo consentimento. E as pessoas pensam que o sexo é algo separado da oração, sendo que não é. O sexo no casamento é tão sagrado que Paulo diz que se o marido, por exemplo, quer fazer um jejum e a esposa diz, vai fazer jejum do quê? De tudo? Tudo, comida, e eu também? Não quero. O marido não pode, porque a obrigação dele é satisfazer a sua esposa. E é óbvio também, vice-versa. Porque é sagrado, incontinência é brecha para o pecado. A explicação dessa passagem que é o seguinte, quando Paulo diz, não vos preveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicar à oração, é bem provável, e a maioria dos estudiosos concordam, que ele está se referindo a jejum. Você pega, às vezes, vai fazer um jejum, eu não estou falando que é jejum, irmão, que né? Comer de 3 em 3 horas, mas jejum, né? Jejum mesmo. Experimenta fazer um jejum de 5 dias, total, para você ver, só com água. Aguinha pode. Daí Paulo diz, olha, tem que ter mútuo consentimento, a esposa tem que concordar. Nesse período, você pode se abster da relação sexual. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir. Depois de 3 dias, irmão, sem comer nada, a única coisa que sobe é a oração. E olha lá, não vai. É só por esse motivo que Paulo diz. Por esse motivo, daí sim pode. Do contrário, não. Quarto princípio. O sexo deve ser santo. Você pode repetir comigo? O sexo deve ser santo. Olha o que diz Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, a cama sem mácula, sem manchas. E mancha que é óbvio que não estava de sujeira. Mancha do pecado. Mancha daquilo que é errado. Daí talvez a gente vê essa passagem e pense o seguinte, pastor, vamos para o que interessa, né? Que às vezes a irmã fica pensando, pastor, o que pode, o que não pode, você não fala logo? Vou falar, calma. Algumas pessoas olham esse versículo e pensam, pastor, há algum problema em dar uma pimentada na relação? Depende de que jeito você quer colocar essa pimenta aí. Depende daquilo que você quer fazer, porque a Bíblia diz bem claro, olha, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Pastor, fantasia pode? Comprei uma de bombeira. Mulher gato. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum com essas coisas. Mulher maravilha. De onça. Ei, mano, compra uma de onça. E seu marido vai caçar você com a espingarda. Olha que maravilha. A bênção que não vai ser. Essas coisas. Não há problema. Não é algo pecaminoso. O problema é o seguinte. É quando as fantasias começam a ser ruins.
É quando as fantasias começam a ser pecaminosas, do tipo, ai, vai lá, eu quero você de Leonardo DiCaprio. Ah, daí, paciência, né? Daí você quer que seu marido seja o que ele não é. Daí é mentira. Ô bebê, eu quero ser bêbado. Pecou porque bebeu. Mas essas outras fantasias saudáveis não é pecado de forma... Pastor, aonde que pode? Ah, não, se quiser. Banheiro, cama, sofá, mesa, sala, cozinha, teto. Não vai fazer igual a Betseba lá para todo mundo ver, é óbvio, né? Mas o contrário, não tem um lugar específico. Mas talvez uma pergunta que pare na mente de muitos cristãos é o seguinte: pastor, e motel? Motel pode? Um casal cristão frequentar um motel? O que vocês acham? Não precisa responder, não. Para ser bem sincero, não. Não é um ambiente para cristão estar lá. Porque, convenhamos, 99%, eu acho que eu estou sendo até benigno, dos relacionamentos que tem ali são relacionamentos extraconjugais, pecaminosos, homossexuais. Às vezes a cama que você vai, há 2 horas atrás, tinha 2 homens. Imagina um ambiente terrível que você vai. Então essas coisas, nós que somos cristãos, devemos evitar. Não é um ambiente propício para filho de Deus. O que você pode fazer? Irmão, gasta um pouquinho mais. Vai numa pousada. Vai em outro lugar, vai dar uma viajadinha. Vai gastar um pouquinho a mais, mas é um investimento. Agora, esses locais que... Pastor, mas tem casal que vai lá, que é casal normal e não vai para pecar. Aí tem, mas é a minoria. A maioria dos relacionamentos que tem nos motéis são extraconjugais. Pastor, estimular o outro. Pode. Pode, depende de como você vai estimular. Com pornografia, extremamente pecado. Filmes pornográficos, eróticos. Porque convenhamos, você vai ver algo que é pecado. Porque você acha que os filmes pornográficos são homem e mulher, marido e mulher que está ali. Não, não são. Então não devemos pensar nesse tipo de estímulo. Esse tipo de estímulo é pecado, palavrão. Fala palavrão, irmão, você é crente até na hora de fazer sexo. Vai xingar a mulher dos palavrão, o marido. Não estou dizendo que tem umas palavrinhas que você não pode usar, né? Vem aqui, tigrão. Vem aqui. Isso aí não tem problema. Quer colocar um nome lá no dito cujo lá, também não tem problema. Põe lá, o Vingador. Põe lá. O Vingador está preparado. Vou pegar a sua florzinha. Essas coisas não tem problema. O problema é quando se coloca palavras de baixo calão e palavrão. Isso não é coisas que cristão deve fazer. O que você precisa, irmão, para ser estimulado no seu amor? O amor é o maior estímulo que eu e você devemos ter. E lembrando, o amor é uma atitude. É uma atitude que nós devemos ter para com o nosso cônjuge. Pastor, qual posição que pode? E agora, hein? Tem posição proibida ou não? Não existe posição proibida. O que existe é limitação física. Porque, convenhamos, uma coisa é ser com 20, outra coisa é ser com 50 anos. Dependendo do jeito que a mulher, amor, vira assim, tá bico papagaio, já dá aquela tacada, já acabou com tudo. A Bíblia diz que deve haver mútuo consentimento. Amor, vamos assim? Vamos. Ah, então vamos. Amor, assim dá pra mim. Você pensa que eu sou contorcionista, quer me virar desse jeito? Assim eu não consigo não, homem. Não existe posição proibida, mas sim limitação física. E os dois concordaram, como diz a palavra aqui, havendo mútuo consentimento. Mas sendo um pouco mais específico, eu falo para você que há algumas dúvidas que ficaram na minha mente por muito tempo, por conta também de pensamentos errados, por conta de contaminações pecaminosas que eu tinha antes de ser crente. São algumas coisas que vêm à nossa cabeça. Por exemplo, já me perguntaram várias vezes, pastor, sexo oral é pecado? Casal cristão é pecado ou não? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Se você procurar na Bíblia algum versículo que diz que pode fazer sexo oral, você não vai achar. Se você procurar algum versículo que diz que não pode fazer, você também não vai achar. O que faz então numa situação dessa? Quantos aqui creem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Amém? A mão é templo do Espírito Santo? O braço? E o bumbum? Olha, não deixa de ser. E os órgãos genitais? Olha, não deixam de ser. Ou você acha que é tudo templo do Espírito Santo, mas ali tem o dito cujo do pecado. Não, aquele ali é um infeliz pecaminoso ali. Não. Todo o nosso corpo, diz a Bíblia, é templo do Espírito Santo. Se seu corpo é santo, seus órgãos também são. Aí entra a questão do mútuo consentimento. O casal precisa conversar. Daí o marido quer, e a esposa não quer, e ele quer forçar. Daí passa a ser pecado. Daí passa a ser errado. Tem que ser uma coisa que os dois concordam. Ambos concordam. Mas não é pecado.
Concordou? Vai lá, manda bala, toma aquele banho gospel lá, bem limpinho. E qual o problema? Não tem problema nenhum. Você pode ler pesquisas, nossa, muitas, que dizem que as mulheres que fazem sexo oral antes chegam ao orgasmo mais do que as que não fazem. Então não há problema com esse tipo de coisa. Mas, outra pergunta. Pastor, e sexo anal? Pode ou não pode? Tem alguma coisa na Bíblia que fala a respeito desse tipo de ato sexual? Olha o que diz Romanos. Romanos capítulo 1, verso 26. Aqui é só um paralelo, eu já vou explicar para você. Não diz explicitamente, no caso de marido e mulher, mas eu vou explicar para você. Romanos 1, 26, 27 diz assim: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Aqui está falando o povo por conta do pecado, por conta de não adorar a Deus, se extraviaram do caminho correto, e a ira de Deus foi derramada sobre eles. Daí diz assim: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Só aquele pedaço que eu sublinhei: mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Contrário à natureza. Há pelo menos duas explicações aqui para essa passagem. Uso natural, aqui o sentido primário é o seguinte: os homens deixaram o contato com a mulher e foram se inflamar em paixões com homens. E as mulheres deixaram as mulheres e foram se apaixonar, deixaram os maridos e foram se apaixonar por homens. Esse é o sentido primário, falando a respeito de homossexualismo. É verdade, porque foge à natureza. É algo antinatural. A primeira, então, explicação é essa. Eles deixaram o uso natural. O homem começou a se apaixonar e a ter relação com o homem, e a mulher com mulher. Mas também há uma segunda explicação, que mudaram o modo natural das suas relações íntimas, no sentido de que, olha, a relação íntima foi feita do pênis para a vagina, da vagina para o pênis. Você já viu? É igual tomada, né? Tomada só tem 2 tipos de tomada: o macho e a fêmea. O que passa disso é gambiarra. Na relação sexual também. Só existe um canal, um que vai e um que recebe. Do contrário, estão mudando o modo natural. Pastor, mas ainda não está tão claro que sexo anal é pecado dentro do casamento. Eu vou te dar outro argumento, então. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E não devemos, de forma alguma, deteriorar o templo de Deus. Tem um exemplo bem claro. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que cigarro, por exemplo, é pecado. Tanto é que não tem nem esse termo na Bíblia. Por que nós falamos que é pecado? Porque ele acaba destruindo o templo de Deus, o corpo, a saúde. Vai embora. Vai embora. Procura na internet para você ver os malefícios que o sexo anal traz. Muitos. Muitos e muitos e muitos problemas de saúde extremamente graves. A chance de contaminação é muito maior. Estava lendo sobre travestis e homossexuais, dizendo que muitos deles, usam absorventes durante o dia, cotidianamente, porque algo que não era natural por conta da penetração ficou um pouquinho maior. E ele não consegue segurar suas próprias fezes. Olha que coisa terrível. E precisa usar absorvente por conta dessas coisas. Porque a vagina tem uma elasticidade na hora da relação. Ela se dilata, mas depois do ato, ela se contrai novamente e continua normal. O ânus não tem essa mesma elasticidade. Ele não tem esse poder de retrair novamente. E além do mais, o risco de doenças e bactérias são enormes. Enormes. E convenhamos, irmãos, é canal de saída, não de entrada. Você é um pouquinho mais específico. Você está lá, tem um playground do lado e uma fossa do outro. Você vai querer brincar em qual? É ignorância. É ignorância aí, eu particularmente creio que é pecado. Pastor, qual a frequência que pode? A frequência que o casal resolver. Mútuo consentimento, conversa. A frequência que satisfaz os dois. É óbvio, o apetite de um é diferente do outro. Quando você é casado novo, o apetite é maior. A tendência é quando vai ficando mais velho, o apetite sexual também diminui, é normal. Agora, é normal a fome dar uma diminuída com o tempo. Mas o que é normal é nunca ter fome. Daí passa a ser anormal. É normal que diminua a sede.
Porque convenhamos, casou com 20, 22 anos. Nossa, testosterona saindo pelo nariz. Não quer nem trabalhar, quer ficar um ano em casa. Igual nós lemos. Mas aí chega lá aos 40, 50, é natural que vai diminuindo. É igual as estações do ano. Como que as estações do ano? Verão, solzão turbo. Primavera, o sol já é um pouquinho mais fraco. No outono, as folhas começam a cair. No homem também. No outono as coisas começam a cair. Começa a ir para baixo, daí de vez em quando. No inverno, tadinho, fica encolhidinho de frio, não põe nem a cara para a rua. Assim também acontece com os homens, assim também acontece com as mulheres, e a mesma coisa. Então, qual a frequência correta? Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Conversa, conversa. Não vos priveis um ao outro, diz a palavra do Senhor. Marido, senta, conversa com a sua esposa. Fala, podia dar uma animadinha na linha de produção, que eu acho que está meio devagar. E a mulher também pode expor a sua vontade de falar, eu acho que está demais, tem que dar umas férias para mim. É questão de conversa, questão de conversa. E eu não tenho problema nenhum, eu sento com a minha esposa e a gente conversa abertamente sobre essas coisas. Um dia ela perguntou para mim o seguinte, eu falando a respeito disso, né? Falei, amor, você tinha que dar uma acelerada aí no processo aí, a linha de produção tem que dar uma aumentada. Daí ela perguntou assim para mim, quantas vezes por semana tá bom para você? Falei, aleluias. Quero ouvir mesmo? Falei para ela, óbvio, tem que pensar em você também, né? Não posso pensar só em mim, não ser egoísta. Sábado é o dia do descanso. Só que não colou, tá, gente? Vai que cola, né? Eu vou tentar. Mas é questão de mútuo consentimento, de sentar e conversar. É normal o homem buscar mais, do reino animal também é assim. Quem vai atrás é o macho. Agora tem homem que fica bravinho. Falei, nossa, minha esposa não vem atrás, vai você atrás dela. Vai lá, a onça lá, vai caçar onça. É bênção, é normal o homem ter mais desejo. Por que então as mulheres parecem, deixar bem claro, porque as mulheres, já estou encerrando, só vou demorar um pouquinho hoje para concluir. Porque as mulheres parecem ter o desejo sexual menor. Primeiro porque talvez ela não está sendo satisfeita. Isso aí é o primeiro. É o homem que só pensa em satisfazer a si próprio. Só pensa nele. O homem quer chegar, bater pênalti, gol! Acabou. Não, a mulher às vezes vai ter que encarar um primeiro tempo difícil. Pôr para o segundo tempo 0-0 ainda. Pegar uma prorrogação. Para depois chegar nos pênaltis. Só que tem que ter paciência, não adianta pensar só em você. A maioria das mulheres que às vezes reclamam da vida sexual é porque não são satisfeitas. E eu venho deixar bem claro, isso não tem a ver com tamanho de pênis. Nesse caso, literalmente, tamanho não é documento. Porque a parte mais sensível da mulher está entre o centímetro 2 e o terceiro do canal vaginal. Então, você não precisa ser um superdotado para satisfazer a sua esposa, não. Precisa, às vezes, ter paciência. Precisa, às vezes, entrar no jogo. Precisa, às vezes, conquistar ela. Precisa entender que o homem é um fogão a gás. Já viu como que é um fogão a gás? Você pega ali o gás, você põe o isqueiro para ele, puf! Não, mulher é um fogão a lenha. Às vezes vai ter que pegar a lenha, escolher a lenha certa. Não pode ser lenha molhada, senão vai fumaça. Preparar certinho. Dá uma soprada, paciência, abana, a mão até dói de tanto que abana. Mas uma hora pega fogo. Só que tem que ter paciência. Outra causa, porque as mulheres parecem ter o desejo menor que os homens, é por conta de mágoas. Às vezes está magoado com você, irmão. Você acha que vai querer fazer sexo com você? Não vai nada. O homem já é um pouquinho mais espiritual para vencer essas coisas, não é? Ele pode estar magoado com a mulher. Pareceu a mulher lá de Mulher Maravilha, de lingerie, perdoa na hora. Esquece tudo que você fez a vida inteira. Não tem problema. Só que a mulher não é assim. A mulher é necessário mais conversa. Às vezes você levar para almoçar na casa da mãe. Ou shopping. Presentinho. Que se ela está magoada, não vai fazer. Mas, terceiro, porque as mulheres também parecem não ter tanto desejo assim, ou desejo sexual menor, é por conta da bendita preguiça. Que convenhamos, preguiça todo mundo tem. E as irmãs precisam aprender a vencer a tal síndrome do pijama. Que eu não sei, parece dar 9h30, tem um pijama que entra, não sai mais, né? Lá da época que era solteira lá. Tadinho, tá até esfarelando o negócio. Aí põe bem bendito pijama lá. Murcha tudo homem, Deus me livre o negócio. Mas tem que aprender, às vezes é preguiça, porque, convenhamos, às vezes o dia é cansativo. Trabalha, criança, serviço, dono de casa é terrível. Mas precisa aprender a vencer a preguiça. E eu venho falar para você, irmão, homem. Relação sexual nem sempre vai ser aquela coisa louca, não.
joga na parede, chama de lagartixa, grita e sussurra. Às vezes vai ser só o arroz e feijão mesmo. Só o básico. Minha esposa tem dia que ela já me avisa antes. Estou expressa hoje. Eu já sei, rapidinho. Vai fazer o quê? Não é tudo de jeito que eu quero. Mas vamos lá, faz parte também. O amor não busca os seus próprios interesses. Não vos preveis um ao outro. E quinto e último princípio para encerrar. Procure satisfazer o seu cônjuge. Em 1 Coríntios 13, o capítulo que fala sobre o amor, diz assim: o amor não busca seus próprios interesses. O grande objetivo do homem, do marido, é realizar a esposa. E vice-versa. O maior objetivo da esposa também deve ser realizar o marido. É comum nós vemos na televisão homens bonitos, famosos, cheios de dinheiro, casados com mulheres lindas, e casamentos que não vão até o fim. Porque eles se preocupam apenas em satisfazer a si próprio. Não se preocupam com o outro. Agora, quando nós pensamos no prazer do cônjuge, em como satisfazer a ele, é muito mais fácil. É a mulher que às vezes no começo não quer, está desanimada. Comece por amor, irmã, está cansada. Mas por amor ao seu marido, comece. E o marido que às vezes quer fazer o gol rapidinho para acabar e assistir o segundo tempo do jogo, dá uma demoradinha também por amor. Se nós não aprendemos tudo que a Bíblia ensina, inclusive a respeito de vida sexual, é óbvio, né? Eu não tive como entrar em muitos detalhes também, porque o meu tempo é curto. Mas, se tiver alguma dúvida, procure saber. Pergunte, porque às vezes temos uma vida sexual ruim por falta do conhecimento da palavra. É comum, às vezes, chegar em casal e dizer: ei, irmãos, está tudo bem com vocês? Tudo bem, pastor. E a vida sexual, está bem? O marido diz: está ótima. A esposa diz: está horrível. Eu falei: meu Deus, está fazendo sexo com quem esse homem? Para um tá bom, para o outro não está. É por quê? Porque às vezes, por conta da falta de conhecimento, de pensar apenas em si e não pensar no próximo, daí fica algo ruim para ele e fica algo ruim para ela. Mas graças a Deus, dentro do casamento, sexo é bênção, sexo é invenção divina e é mandamento, deixa bem claro. Não é opção para os casados. Não quer fazer sexo, não casa. Mas mandamento para aqueles que são casados. Não vos preveis um ao outro. Amém? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?